Estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. Desemprego, fome, dores, abandono, morte, muitas mortes. Mais de 20 mil mortes no nosso Brasil. Mais de 300 mil pessoas diagnosticadas com o Covid-19. Estamos enlutados. Estamos em quarentena. O coronavírus nos rodeia, nos assombra, nos persegue, nos intimida. Ele circula ao nosso derredor como um leão que ruge, pronto para nos devorar. Estamos em crise. Mas quanta ingenuidade nossa em pensar que isso nunca vai acontecer conosco. De repente, quando menos esperamos, levamos um susto tremendo. O pânico se instala. O chão parece que vai sair de debaixo dos nossos pés. Somos humanos. A tristeza é grande. Motivo? Estou com uma irmã na UTI, entubada profilaticamente. A sensação é inexplicável. É terrível. Parece que recebemos uma punhalada pelas costas. Graças a Deus, ela está se recuperando muito bem. Se Deus quiser, logo, ela vai estar juntinha, bem pertinho de nós, juntinha com a sua linda família. E isto é o que estamos pedindo incessantemente ao nosso bondoso Deus. E eu posso afirmar, como salmista, se não fosse o Senhor! Se não fosse o Senhor! Queridos, tudo isso acontece tão de repente. É num estalar de dedos, num piscar de olhos. Esse é o motivo por que estou aqui agora. Gostaria muito de refletir rapidamente sobre duas coisas. Em primeiro lugar, relembrar a todos sobre a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa finitude. Somos vasos de barro. E, em segundo lugar, queria refletir sobre a nossa eternidade. Amanhã pode ser a nossa vez. E eu pergunto novamente, estamos preparados para a morte? Estamos preparando os nossos filhos, nossos discípulos, nosso próximo? Queridos, temos sido vetores das boas novas? Os outros têm conhecido a Deus através das nossas vidas? Temos sido instrumento de Deus para levar a alegria da salvação? Amados, como falei no início, estamos passando por crise. E crise é tempo de oportunidade, é tempo de renovação, é tempo de aprendizado, é tempo de transformação. Crise é um tempo inusitado. Vamos pensar com carinho sobre estes dois assuntos, a nossa finitude e a nossa eternidade. Ainda há tempo de corrermos para os braços, para o colo do nosso Pai Celestial, a exemplo do Filho Pródigo. Para finalizar, vamos trazer à memória o que nos pode dar esperança. E segundo Abacuque 3, o que é que pode nos dar esperança? É a bondade do Senhor, nosso Deus é bondoso. É a fidelidade do Senhor, nosso Deus é fiel. E são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Grande é a sua misericórdia. Por isso, queridos, nós temos total esperança.
Nosso Deus é tremendo e disto eu tenho provas, muitas provas. Vamos então, queridos, aproveitar esta oportunidade para conhecer o nosso Deus melhor, para ter uma maior intimidade com Ele. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou o pastor da igreja e quero dar as boas-vindas a todos. Que bom que você reservou esse tempo para se aprofundar mais na palavra de Deus. Chame amigos, chame família e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, é uma ferramenta de evangelismo. Só retomando um pouco do que temos falado nos últimos domingos, mês de maio é o mês da família. Tradicionalmente celebramos o mês da família. Então, como pano de fundo de todas as mensagens dominicais, temos trabalhado questões que envolvem família. Também outros aspectos, mas em especial a família. O texto bíblico que desejo compartilhar com você hoje é Eclesiastes. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 1, dos versos 1 a 8. Acompanhe comigo a leitura, eu faço na versão NVI, como de costume. Se você tem uma outra versão, sem problema algum, mas acompanhe comigo a leitura. Diz assim: As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Até aqui. Vamos ter um tempo de oração? Feche os teus olhos. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos mais uma vez pelo tempo que podemos nos aproximar da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, continue a trabalhar no nosso coração e na nossa mente, moldando segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Tranquiliza, traz paz ao nosso coração, traz satisfação ao nosso coração, para que a gente possa reconhecer e repousar em tantas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, que a nossa vida esteja entregue por completo ao Senhor. Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Não sei para você, mas um dos versos bíblicos que mais retratam a busca humana por felicidade, por satisfação, é exatamente esse trecho que nós lemos. Só para reforçar essa ideia, e trazer à tona essa minha proposta, releia comigo o verso 7, diz assim: olha, todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia que Salomão, que foi quem escreveu Eclesiastes, traz? É que não importa o quanto de água corra para o mar, ele nunca vai se encher, ele nunca vai transbordar. É assim, então, que Salomão descreve a natureza humana. Não importa o quanto se tem, sempre vai se ter o anseio de ter mais. É um pouco estranho ouvir isso de Salomão. Procure conhecer um pouco mais da história de Salomão e você verá o quão estranho é ouvir essas palavras
de alguém que, a princípio, esperava-se palavras bem de satisfação e não de insatisfação, porque afinal Salomão teve uma vida, digamos assim, grandemente abençoada por Deus em diversos aspectos. Salomão foi rei de Israel. Salomão é filho do rei Davi. Ele já tinha vivido longos anos, ele já tinha desfrutado de talvez tudo aquilo que qualquer um de nós gostaria e, quem sabe, buscamos desfrutar nessa nossa vida. Ele tinha recursos financeiros, ele tinha riqueza, ele tinha sabedoria, ele tinha poder, ele tinha saúde, ele tinha felicidade, ele tinha amigos, ele tinha prazer, mas qual é a conclusão que Salomão chega percebendo tudo isso na vida dele? A conclusão que ele chega é que nada faz sentido. É o que diz aí o verso 2. Nada faz sentido. Diante dessa perspectiva de vida, temos Salomão como ou um velho ranzinza, pensar assim, mas Salomão é muito ranzinza. Ou, e eu pessoalmente gosto mais dessa segunda proposta, é um convite para a gente se aventurar e entender o porquê que, afinal, Salomão chegou à conclusão, a uma conclusão que demonstra uma aparente e, veja bem, uma aparente insatisfação. Portanto, o que eu quero propor é o tema família reagindo à insatisfação. Já vou falar um pouco desse contraste entre satisfação e insatisfação e como que isso afeta o contexto familiar. No verso 3, Salomão faz uma pergunta que certamente muitos de nós já fez. Olha comigo o verso 3, diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Qual que é o verdadeiro ganho de todo o trabalho que exercemos dia após dia na nossa vida? Em outras palavras, qual é o real significado da vida? O que me faz viver? Onde que eu encontro o sentido para a minha vida? Eu creio que é isso que Salomão está propondo. O que traz sentido para a minha vida? É ter saúde? O que traz sentido para mim é ter sucesso? Por que eu vivo? Eu vivo para ter prazer? Afinal, no fundo, é isso que nós procuramos muitas vezes. E quem que não quer, né? Ter saúde, ter sucesso, ter riqueza? E Salomão teve tudo isso. Tudo isso que passamos os nossos dias buscando, Salomão teve. E assustadoramente ele conclui que nada faz sentido. Não faz sentido porque, e aqui Salomão começa a se aprofundar mais, não faz sentido porque essas coisas prometem muito, mas cumprem pouco. Prometem satisfação, mas na mesma velocidade que vem, também vão. No final, só vão alimentar insatisfação, pois nunca vão dar o real sentido para a vida. A gente vai ver isso hoje. Mesmo assim, é por esse caminho que a humanidade segue, buscando todas essas coisas insanamente, praticamente, de forma contínua e constante. Buscamos incansavelmente e, mesmo sem perceber, nos tornamos escravos, no pior sentido da palavra, dessa busca por todas essas coisas,
Quer alguns exemplos? Veja como que é a insatisfação instalada na família. Veja a relação conjugal. Muitas pessoas, quando julgam que não estão mais satisfeitas com a relação conjugal, o que optam é buscar uma relação extraconjugal. Supõem que terão os seus sentimentos, as suas expectativas melhor atendidas por outra pessoa que não a própria esposa ou o próprio esposo. A questão é que não muito tarde vai colher certamente frutos amargos e quanto menos se percebe, a escravidão estará instalada. Escravidão em que sentido, pastor? A escravidão da desconfiança. Vai se desconfiar de tudo. Chegou tarde, é motivo para desconfiar, não conseguiu falar com a pessoa por telefone, é motivo para desconfiar. Vai ter que se lidar então com a questão da mentira. Percebe? Quando a insatisfação está instalada numa família, o risco de se colher frutos amargos é imensa, e quando menos se perceber, a escravidão estará sim instalada, que é uma pena. Tudo isso gerado por quê? Pelo sentimento de insatisfação. Pensa comigo, será que preenchemos a nossa vida com alguma diversão questionável? É uma pergunta que eu quero te convidar para pensar. Algo que, se pararmos para pensar, tem prejudicado a nossa relação com Deus, tem prejudicado a minha relação comigo mesmo. Será que temos preenchido a nossa vida com questões que têm prejudicado a minha relação com o próximo? Será que nós preenchemos será que nós acumulamos aquilo que temos acumulado na nossa vida? Bens materiais, passeios, distrações infindáveis. O que isso tem gerado na minha relação com Deus, comigo mesmo e com o próximo? Tudo isso provoca a sensação de prazer, mas Deus nos diz que tenha certeza, essas coisas não vão durar muito tempo. Essas coisas vêm e talvez com uma velocidade ainda maior se vão. Talvez você esteja se perguntando ou queira fazer essa pergunta para mim: mas pastor, o que há de errado em desejar algo mais? Aí eu vou te responder: não tem nada de errado em querer algo mais. Não tem nada de errado em querer satisfação, saúde, prosperidade. Não tem nada de errado em não nos tornarmos pessoas acomodadas. E não é esse o sentido que eu quero trazer. Não é para que a gente, então vamos parar de correr atrás das coisas, vamos deixar a vida nos levar. Não é isso. O que há de errado em desejar algo mais? Não tem nada de errado em desejar algo mais. Então, o que está errado? Onde está o nosso engano? O engano é quando nós fazemos dessa busca por todas essas coisas o centro da nossa vida. Errado está quando esse algo tomar o lugar que só Deus pode habitar. Aí está o erro, aí está o engano, aí está a cilada, a escravidão. Veja, por exemplo, a questão do egoísmo, quando nós nos colocamos no centro, nos fechamos para ouvir outras pessoas, nos fechamos para ouvir Deus falar e dizemos: não, isso não é para mim. Eu não tenho esse problema. Isso seria melhor para o meu vizinho. Isso quem deveria ouvir era outra pessoa. Não, isso é para mim e para você. Muitas vezes nossas decisões são egoístas e precisamos despertar. E sabe mais um ponto que eu quero levantar? É que, sabe o que é o mais interessante disso tudo? Aqui eu estou rindo, mas é complicado lidar com isso. É que Deus muitas vezes permite que a gente experimente as consequências de substituí-lo. Sabe, quando a gente quer muito algo,
nós vamos colher frutos e eu creio que Deus muitas vezes permite, sim, que a gente experimente desses frutos que, afinal, nós temos plantado. A insatisfação, por exemplo, vai gerar cobiça. Eu não estou mais satisfeito com aquilo que eu tenho, então eu quero algo mais, sempre quero algo mais. Lembra de Salomão dizendo, né? As águas correm para o mar, mas ele nunca se enche. A cobiça torna algo mais atraente do que de fato é. Quando a gente quer algo, parece que o nosso eu começa a trabalhar de uma forma em que tudo parece colaborar com isso, e às vezes a gente até fala assim, não, mas é Deus, porque deu certo, né? Não, porque deu certo, porque foi Deus. Então o que acontece? Nós ampliamos ainda mais o nosso desejo por aquilo, a gente se torna cego, de repente, para um conselho bem dado, para o que Deus quer falar, ou para que alguém que Deus mesmo colocou na nossa vida para nos dar conselho, a gente fala assim, não. Então, essa é a ideia. A insatisfação gera cobiça, a cobiça amplia o nosso desejo por algo, nós passamos então a ignorar o perigo, porque afinal é aquilo que eu quero, então eu ignoro questões de responsabilidades com a família, questões de responsabilidade com as finanças, questão de responsabilidade com a minha própria saúde, questão de responsabilidades as mais diversas que fazem parte da nossa vida, e no final eu ignoro inclusive o que Deus tem para me dizer, porque afinal o que eu quero que aconteça é aquilo que eu quero que aconteça. Se Deus falar o contrário, eu passo por cima e sigo do jeito que eu acho que é o mais correto, porque é o jeito que eu penso e é o jeito que eu faço. E aqui está o ponto que eu creio Deus quer tocar nesse momento. Qual é o ponto? O ponto é que a insatisfação coloca em dúvida o cuidado de Deus. A insatisfação rejeita que Deus seja suficiente para nos amparar em tudo aquilo que nós necessitamos. É dizer assim, Senhor, o Senhor até tentou, mas não está conseguindo não. Deixa que eu vou dar conta então. Percebe? Você pode até pensar que essa palavra é exagerada, é pesada. Você pode dar, eu posso dar, nós podemos, porque eu me incluo. A palavra tem que falar o meu coração primeiro, e ela fala o meu coração. A gente até pode achar uma palavra pesada demais, mas nós podemos passar a vida toda negando. Não, isso não é comigo. Mas tudo isso faz parte, sim, de cada um de nós. A nossa natureza pecaminosa, de querer cuidar da vida da nossa forma e não dar a mínima para Deus. É tirar Deus do centro e colocar qualquer outra coisa nesse centro. E nós poderíamos continuar assim? Ou podemos nos perguntar, afinal, qual será o papel do prazer, da satisfação na minha vida? O que, afinal de contas, deve me dar prazer, deve me dar satisfação? Eu já te falo, mas pense numa outra pergunta ainda. Qual o perigo de fazer da busca pela satisfação o centro da vida? Sabe aquele ditado popular, o importante é ser feliz? Tenho lá minhas dúvidas. O perigo é substituir o que é eterno pelo que é passageiro. O que tem trazido satisfação para a tua vida? É aquilo que não passa, que é eterno, que permanece, ou o que te dá sentido para a vida é o que perece, é o que passa, é o que se acaba? Quero deixar bem claro algo para você, é que eu não sou contra buscar determinadas coisas. Tudo isso que temos falado.
Nós devemos aproveitar, sim, sem culpa, os prazeres da vida que Deus nos dá. Claro que sim. Inclusive, nós precisamos ser gratos por eles. Ser gratos a Deus por experimentar dessas coisas. Então, afinal, qual é o papel do prazer na vida cristã? E aqui vamos à resposta, então. A satisfação no sentido mais real da palavra é confiar na provisão de Deus. Aí está a grande satisfação. É encontrar satisfação no que nós já temos e não gastar o melhor das nossas energias fazendo pressão para ter mais. Sabe? É estar satisfeito com aquilo que a gente já tem em mãos, aquilo que Deus já nos deu, com a família, com os recursos, com aquilo que Deus já nos deu, estar satisfeito com isso e lutar para manter isso, para cuidar bem disso e estar menos ansioso por aquilo que, quem sabe, um dia eu vou ter. A razão que leva muitos desesperadamente a buscar mais e mais, sempre mais, é ainda não ter experimentado de fato uma vida abundante com Deus. É de fato não ter descansado no sustento de Deus. O nosso coração só encontra esse tipo de satisfação quando descansar o todo do nosso ser na pessoa de Cristo. Fora de Cristo não há satisfação permanente, eterna, constante. Sem Cristo nós vamos seguir incansavelmente, cada vez mais cansados em busca do prazer e da felicidade, quando a gente menos se der conta, tudo vai passar e a gente vai estar insatisfeito de novo. Então o segredo, digamos assim, é encontrar satisfação naquilo que Deus já nos deu. Deus deu o próprio Filho por amor de mim e de você, para restaurar a nossa relação com o Pai. É dar um imenso não contra a insanidade de sempre cabe um pouquinho mais e dar um passo de fé e afirmar que a suficiência de Deus nos basta. Deus nos basta. Aliás, basta inclusive ao ponto de nos fazer abençoar não só a nós mesmos, mas abençoar o próximo. Olhe para a tua vida, o que Deus já te deu. Eu tenho certeza que você vai encontrar muitos motivos para descansar o seu coração em Deus e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele já tem te dado. E mais, vai encontrar sim motivação, fé para compartilhar disso tudo que Deus já te deu tão abundantemente também com a vida do próximo. E aqui eu já quero concluir. Satisfação é descansar naquilo que já se tem e não buscar nada mais. Dizer sem medo do futuro ou do julgamento de muitos de que, olha, o que eu já tenho me basta. Esse tipo de satisfação que vai na contramão do que a grande parte da sociedade ainda vive, esse tipo de satisfação só encontraremos aos pés de Jesus. Então, todos os nossos demais interesses serão reorganizados, porque o que está no centro é a satisfação que encontramos com a suficiência de Deus. Deus me basta, eu não preciso de nada mais. Creio que Deus está me sustentando e está no controle, então o que eu já tenho, o que Ele tem me dado, isso basta. Essa fé certamente vai reorganizar todas as áreas da nossa vida. Eu quero terminar então lendo a conclusão que o próprio Salomão chega de tudo isso que nós
vimos. Não está no texto, tá? Na verdade, no finalzinho do livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 12, verso 13, e diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Olha a conclusão que Salomão chega. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Amém? Seja feliz com aquilo que Deus já te deu. E falando em especial, encontre satisfação no amor de Deus. Perceba a imensidão do amor de Deus por mim e por você. Ele dá o próprio Filho para morrer na cruz. Cristo faz algo que nenhum de nós seria capaz, foi capaz. Ele cumpre a vontade de Deus integralmente, mesmo assim é condenado pela humanidade. A humanidade não conseguiu ver Deus em Cristo, mas isso não faz de Cristo menos Deus. Cristo é o próprio Deus encarnado entre nós. E Ele morre na cruz para nos reconciliar com Deus. Falando especialmente da nossa família, deve nos fazer lutar para cultivar o nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, com aquelas pessoas que Deus tão amorosamente fez com que fizessem parte da nossa vida. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a cada um dos que podem ter esse tempo de palavra conosco. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, é verdade, Pai, nosso coração muitas vezes busca, procura incessantemente por cada vez mais coisas, bens, satisfação, prazer, e nos perdemos em tudo isso, Pai, em toda essa busca, porque nós colocamos de lado, de escanteio a nossa relação com o Senhor, até dizemos, não, mas eu mantenho relação com o Senhor, mas muitas vezes a realidade é que estamos distantes do Senhor, distante do corpo de Cristo, que é a convivência com a comunidade do Senhor. Nos afastamos, ó Deus, das coisas que realmente fazem diferença na nossa vida e que o Senhor valoriza. Deus nos faz entender a vida a partir do prisma de Cristo, entender a vida a partir da satisfação que só podemos encontrar em Cristo, e certamente tudo mais será reorganizado, ó Pai. Restaura famílias, relacionamentos, questões que muitas vezes podem estar atormentando a muitos que estão nos ouvindo, mas que possam encontrar sabedoria no Senhor, ó Pai, e que o Senhor possa continuar agindo nas nossas vidas. Nós te agradecemos pelo amor de Cristo por nós e te somos gratos, ó Deus, pela vida eterna que temos no Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus e nele satisfeitos. Amém. Que bom Deus acalmar o nosso coração, por assim dizer. Certamente você tem questões que têm te incomodado, tem talvez até te tirado sono, mas encontre, sim, satisfação no sustento de Deus. Certamente Deus está trabalhando na tua vida, até mesmo nesse período de quarentena que estamos passando. Não sei em que época que você está vendo esse vídeo vai ficar na internet por um bom tempo. Quem sabe a gente já vai ter passado esse período de quarentena devido ao coronavírus, mas a verdade é que nós temos que lidar com várias questões que trazem anseios, que trazem preocupação, mas que a resposta de Deus para nós é uma resposta eterna. Olhe para Cristo. Deus te abençoe. E no mais, em Cristo, sempre conectados. Até a próxima semana.